Todas as pistas estão lá. Nosso passado presente conosco e é por isso que estamos presos. É por isso que não podemos... É porque lutamos para seguir. E é por isso que ouço a palavra preso mais do que qualquer outra palavra. Então como as pessoas se libertam? Em primeiro lugar, acho que consciência. Temos que nos tornar conscientes. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu acho que a gente tem 5 ou 6, talvez, memórias positivas fortes. E temos 5, 6 ou 7 lembranças negativas sobre as quais a gente sempre reflete e pensa. E eu veria que há lembranças mais cheias, mas eu não me lembro de muita coisa dos 5 aos 18 anos. Entre essas 5 a 10 lembranças de cada lado. Se eu realmente focar e dizer, ok, o que é que eu fazia na terceira série quando eu tinha uns 8 anos? Todo dia, você meio que esquece como os 365 dias entre as lembranças que a gente guarda, a gente esquece esses padrões. É seguro dizer isso? Dentro da minha ignorância? Sim, 100%. E eu diria que é a razão pela qual você tem esses pontos positivos altos e negativos muito baixos por causa da emocionalidade ligada. Portanto, quanto maior a emoção, tendemos a ser capazes de Essas memórias, né? essas memórias, porque nosso centro da memória, sistema límbico, está tudo interligado. E muitas das razões pelas quais codificamos e depois podemos recuperar, essencialmente colocar a memória e acessá-la mais tarde, é por conta da emoção. Então, como é forte, de né? como era forte. Quais foram as memórias que você teve, as experiências que você teve quando era criança e as crenças limitantes de É escassez? interessante você diz isso, porque a outra categoria, e é aqui que eu me enquadro, e, na verdade, eu me diagnostiquei com uma perda de memória por alguns anos. Diminuição de memória? Imparidade. Como, tipo, bloqueio? Com base no fato de que eu não tinha memória. Eu namorei uma garota que disse que ela não se lembrava nada antes dos 18 anos. Ela era super positiva, maravilhosa e amorosa. E eu pensei, há algo de errado com você, porque você não lembra nada antes dos 18 anos. E eu tava tipo, como isso é possível? Deve ter algum trauma sério. E mais tarde eu descobri que ela realmente tinha um trauma muito grande, mas... Bem, eu acho que socialmente é isso. Então, quando eu percebi que eu não tinha memória, tinha duas teorias. Sem duas memória? teorias. Meu Deus! Duas teorias. Uma era que eu tinha um trauma tão cataclísmico que eu não consigo me lembrar e lavou todas as minhas memórias. E eu passei tempo pensando o que pode ter sido, e eu penso... E o outro diagnóstico que eu mesma fiz foi uma perda de memória. Então, de qualquer forma, olhando pra frente, agora eu percebi que comecei a compartilhar quando eu cheguei no Instagram. Eu comecei a falar mais sobre a minha falta de memória. E comecei a entender mais nosso sistema nervoso, resposta ao estresse. E percebi que há mais de nós do que você imaginava. Somos como essa sua ex e eu mesma, e não temos Bloqueamos, né? recordações, e não tem que ser uma coisa biológica errada no cérebro. E não tem que ser o grande T, o grande trauma que nós falamos, o evento cataclísmico. Eu sentia que você se lembraria dele quanto maior. Portanto, às vezes é uma mentira baixa, ou um baixo nível de estresse, estresse crônico, incapacidade de emoção no lar, que resulta nessa falta de memória. Mas voltando à sua pergunta, a maneira como eu descobri que tinha muito da minha mentalidade baseada na falta de memória foi porque ainda lembramos. Então, tenho pessoas que me estendem a mão, ai meu Deus, eu não lembro, como vou me curar? Então, não tenho memória visual, não posso voltar no tempo. E quando eu falo do trabalho infantil interior e volta para curar, você não precisa da memória para curar da maneira que eu vejo, porque somos memória ambulante, quer esteja Com nos base meus nas hábitos, reações, nos com base nas hábitos. reações, gatilhos, padrões, ou pensamentos que nós temos. Portanto, muitos dos meus orbitam em torno da falta de base, ou não ter essa coisa, falta de consideração. Assim, podemos ver evidências do passado, quer vejamos ou não Com nosso base em passado. como a gente tá agora, né? Então você tava tipo, ok, cadê minha comida? Minha metade desapareceu, você tomou 3/4. Então isso é definitivamente como refletir uma memória de experiências ou experiências que você teve, né? Eu não mereço o suficiente, nunca vai haver o suficiente, ou qualquer que seja a história por trás disso, né? Então, Muito do meu foi baseado em torno desse conceito de ser considerado. Para mim, foi um pouco de emergência entre a falta, portanto, atribuo ao meu pai. Meus pais são muito mais velhos. Quando me tiveram, a minha mãe tinha 42, meu pai 45. Quantos anos tem então, agora? Eu faço 37 em setembro. Legal, mesma idade. Portanto, Então, meu pai tinha muito do pensamento baseado em erros da depressão. Minha garagem parecia um abrigo nuclear, com fio literalmente enrolado, porque tinha corda para montar o fio, quer dizer, esse tipo de corda, então, de forma direta e indireta.
Eu tenho certeza, as mensagens do meu pai sobre dinheiro, posse, guarda. Então a peça da consideração é embrulhada lá dentro, sabe? Você não estava sendo levada a sério, não estava sendo Não sendo considerada, não estava sendo considerada. vista ou Isso. pensada. E isso chega à minha mãe, que estava emocionalmente totalmente vazia, ausente. E eu não me sentia vista, ouvida, compreendida. E quando os itens desapareciam, como o brownie que eu queria, torna-se não só não tenho o suficiente, mas o significado que eu vi é que eu não fui Eles não estão pensando em mim, né? considerada. E isso abria uma ferida profunda em mim. Meu parceiro olhava, o que diabos está acontecendo? É um brownie, Nicole, eu pego outro, entende? Mas por dentro era como uma garotinha que não era vista e me diziam que não tinha suficiente para mim. E daí vem aquela dor, que eu estava despedaçada no apartamento por um brownie. Não era o brownie. Se olharmos para nós mesmos, nossos padrões, falo em desenvolver a autoobservação, todas as nossas pistas estão lá. Nosso passado está presente conosco e por isso estamos presos. É por isso que não podemos, pelo menos da maneira que digo, lutar para seguir em frente. É por isso que eu escuto a palavra presa mais vezes do que qualquer outra palavra. Então como as pessoas se libertam? Em primeiro lugar, acho que consciência. Temos que nos tornar conscientes de nós, porque estamos no piloto automático 95% do dia se não estivermos. Isso é um programa. Quero dizer, a analogia do computador, aquela que entendemos, executando dia após dia após dia. Portanto, sem consciência não há mudança. Nos tornamos conscientes também dos nossos padrões. Somos criaturas incrivelmente habituais como humanos. Quer sejam nossos hábitos diários, comportamentais, quer sejam ou não pensamentos padronizados que temos, todos nós tendemos a pensar o mesmo tipo de conteúdo e, ao meu ver, é que eles induzem sentimentos, mudanças reais no corpo, na fisiologia, neurotransmissores, em hormônios do estresse. Isso se torna nosso normal, nosso lugar preso. Portanto, sem consciência, não creio na mudança. Então, consciência, né? Conscientização. Consciência dos padrões, gatilhos, dor, trauma. Significa curar primeiro o passado e refletir sobre isso. É por isso que as pessoas fazem terapia, falam sobre a terapia, porque você está falando sobre essas coisas que criaram esses padrões que você tem hoje. Eu creio sempre e exploro muito isso dentro de mim. Quanto é necessário do passado? E eu sempre chego à conclusão de que é necessário. Que se tornar autoobservador, compreensivo, acho que desenvolver uma prática de meditação baseada na consciência plena é incrivelmente útil. Porque nos ajuda a ativar nosso cérebro de uma maneira que depois permite a autoobservação ao longo do dia. Não há uma fórmula mágica, não há nada mágico. Eu acho que não podemos fazer algo uma vez e esperar que o dia fique diferente magicamente porque meditei de manhã. Pois é, há alguns ganhos, uma paz. Quero dizer, eu posso dizer, eu meditei pela manhã para acalmar minha mente. Claro, sim, mas se não tiver me observando ao longo do dia, se não me treinar para me observar, observar meus padrões, meus pensamentos que estão causando reações que são emocionais, especialmente para ver quando sou acionada, justamente quando estou com um pressentimento sobre um evento atual. Então, normalmente a sensação é algo grande, porque se trata do significado atribuído, a semelhança desse evento com base nas experiências passadas. Por isso, sempre há uma razão pela qual as coisas são maiores do que deveriam. E então é aí que mergulhamos e nos damos um novo, seja soltando a válvula emocional, aliviando nossas feridas emocionais naquele momento, não olhando para fora de ninguém ou de qualquer coisa para nos fazer sentir melhor. Pelo menos é assim que vejo. Então você disse que ninguém mais deveria estar determinando a felicidade que a gente tem? A grande... Não é o show. Eu falo muito sobre interdependência, é o tipo de termo ao qual eu venho voltando muito. O que isso significa? Essencialmente sendo porque somos criaturas sociais como humanos. Na verdade, nos beneficiamos de ter tribos, pois estamos evoluindo em termos de segurança e divisão de trabalho. Ao meu ver, precisamos citar, entre aspas, o pequeno N, nós, o pequeno, precisamos de relacionamentos, mas acho que a interdependência significa poder ser um ser humano autossuficiente, resistente, atendendo às minhas necessidades físicas e emocionais, separadamente, e depois ter esse espaço compartilhado de relacionamento. Como alguém se torna independente se tem sido tão dependente das necessidades de outras pessoas, especialmente menores de 18, dos pais, dos termos financeiros de moradia, alimentação? Mas se estamos falando de adultos, como você se torna interdependente quando tem muito trauma, dor,
Aham, bem, quero dizer, em termos de desenvolvimento, essa é a realidade até certo ponto, porque, infelizmente, por causa das lutas financeiras que as pessoas têm, acho que mesmo agora os adultos se encontram mais comprometidos e Claro, dependentes. dívida da É, faculdade. lugar ou voltar a morar em casa para pagar a dívida, quero dizer, é uma pena. É triste porque eu acho que estamos voltando a essa dependência mais necessária. Portanto, onde quer que você esteja nesse espectro, acho que se trata de quebrar padrões, de olhar para fora de nós, para cuidar dos outros, conseguir satisfazer minhas necessidades ao me relacionar com os outros. Seja porque me fazem me sentir melhor ou porque me distraem ou eu aprendi. Eu mesma cheguei a isso naturalmente. Minha família era uma razão muito grande pela qual não sou capaz ou escolho agora não ter contato com eles. Eles são tão dependentes onde não há limites, e as mensagens diretas e indiretas que recebi ao crescer foi que eu era responsável pelos sentimentos dos outros em particular. Assim, para mim, evoluir a partir disso e começar a me separar e me ver como um ser humano autônomo também significava aparecer de forma diferente em meus relacionamentos, colocando a palavra que todos nós odiamos, que é limite, e aprender a esculpir o espaço. Não apenas o espaço físico, onde minhas necessidades podem ser diferentes das de outra pessoa, mas, mais importante, o espaço emocional. Isso é uma luta que muitos de nós É, temos. eu acho que tem muita gente que luta com a família e os limites também. Eu passei por esse desafio com pessoas diferentes na minha vida ao longo de muitos anos e, por um lado, eu tinha uma culpa ligada à responsabilidade para garantir que minha família fosse cuidada, pelo menos nas coisas básicas, né? Por outro lado, sou tipo, ok, a gente veio do mesmo lugar, todos nós temos habilidades e a capacidade de cuidar das necessidades básicas não é como se a gente fosse sem teto, a gente teve diploma, a gente é privilegiado em certo sentido, né? Claro que todos nós enfrentamos um nível de trauma e nosso próprio nível de crenças limitantes, baseadas em experiências e traumas que cada um de nós sentiu separadamente. Mas eu ainda tenho esse problema, este desafio de tipo, ok, será que eu apenas me certifico de que tá todo mundo bem? Ou não tô aproveitando, ou tô sendo abusado, ou tô sendo respeitado? Eu estabeleço limites e faço com que as pessoas me odeiem e não Uhum. queiram falar comigo. Você ouve frases de efeito, como família é tudo, Ah, esteja sempre presente, uhum. nada mais importa além da família. Mas quando é o nosso próprio bem-estar emocional, isso não É, importa. isso é Então, difícil, como a gente é. administra essa culpa e a pressão e o sentimento de responsabilidade de precisar cuidar da família a todo custo, né? Em vez de ter liberdade pessoal e paz no nosso coração. É, com certeza, é difícil. Eu fiz esse barulho quando você disse o primeiro, porque família é tudo podia ter sido uma placa na Em minha sua casa. casa. Isso era tipo um mantra: família é tudo, família é tudo, família é tudo. Estava sob o disfarce da cultura italiana. O meu pai, ele é 100% italiano, E se então você não faz parte disso, é melhor você não estar na família, né? é, foi realmente. Então, muitos de nós eu sei que recebemos isso diretamente. Alguns são mais indiretos, onde você não é incentivado, ou tiram daquela unidade familiar. Portanto, eu vejo de muitas maneiras que essas mensagens são internalizadas. Nós nos tornamos o adulto que começa a acreditar nisso em algum nível. Então, em primeiro lugar e acima de tudo, limites são uma porcaria. Especialmente quando os cria com a família. Quero dizer, as dinâmicas foram estabelecidas desde que chegamos na Terra. Então, quando mudamos a dinâmica, que já é de um jeito, é uma porcaria ainda maior. Porque é desconfortável estabelecer limites e começar a definir limites do que não funciona mais para você. Mas o que eu vejo é uma economia no final das contas. O desconforto imediato, que é muito desconfortável para alguns de nós, Pode ser imediato por ano, certo? talvez, é. Mas, do meu ponto de vista, é uma relação muito mais sustentável. Porque mesmo na sua descrição, começo a me sentir ressentida, aproveitada. O problema é, aí eu olho para essas pessoas que estão se aproveitando de mim, ou não me respeitando, ou não me dando algo em troca, e fico furiosa. Então o relacionamento sofre. Mas, infelizmente, tenho que olhar para mim. E para o papel que desempenhei ao ficar nessa situação que não estava funcionando para mim. Uau. Então, quando você deixou de
Falar com a sua família, desconectar com eles faz quanto tempo? Já se passou oficialmente 1 ano, mas isso Quando você abriu o foi Instagram, né? logo que comecei no Instagram, certo? Mas isso foi, quer dizer, pode-se dizer que foi uma vida inteira em construção, porque Você tentou fazer com que funcionasse, tentei, tentou, não deu, você tentei. tentou. E parte da situação, de novo, eu nunca fiz meu caminho como todo mundo, todos nós temos jornadas diferentes. Assim, parte da situação que a tornou mais complicada foi o fato de que minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha, que é 15 anos mais velha que eu era uma criança muito mais nova, vivendo na mesma casa. Eles vivem Na juntos mesma todos? casa, é. Com meu sobrinho também. Minha irmã é. Seu pai tem 70 Minha mãe anos? vai fazer 79 anos, meu pai acho que 82. Uau! E sua irmã mais velha é... É, tem 52 anos, é. Caramba, eles vivem juntos? Vivem juntos em casa e meu sobrinho de 12 anos, E então ele mora lá? todos vivem lá. Então, falando de vida, você não mora lá, né? Então, eu escapei. Na verdade, eu saí assim que completei a idade É. universitária. Acho que eu tinha 17 quando fui pra faculdade, fui embora. Mas eu digo isso porque tentei cada versão de relacionamentos separados com... Como o quê? Quais são essas versões? O nome da minha irmã é Suzane. Suzane, deixe-me tentar um relacionamento separado onde não falamos de... Minha mãe está cronicamente doente. Então, mais um pouco da minha história. Minha mãe está doente, tem sido assim a minha vida inteira. Agora, um pouco de analgésico não é um vício completo, quero dizer, ela é só muito entorpecida, tolerante. né? É exatamente isso, Lios, para É. ser honesta. Mas, praticamente, minha mãe é a órbita ao redor da família e... O núcleo, né? Ela é o núcleo, então, a saúde da mamãe. E minha mãe teve quando eu estava nos 20 e poucos anos, o que foi o auge da minha ansiedade, onde eu estava morando em Nova York, poderia muito bem ter sido um ataque de pânico atrás do outro naquela época, porque minha mãe estava passando por uma cirurgia cardíaca bem séria na época. Então, há tipo micro coisas de saúde, mas é sempre como vai mamãe, a mamãe tá bem, mamãe tem isso. Então, uma das versões que tentei foi uma relação separada, onde não se falava da mamãe e da saúde. Falar sobre a vida, nossa Qualquer vida. coisa, eu falaria sobre cães. Quero dizer, o que estava na TV. Qualquer coisa. Não podia. Ela e não então, podia ou... Ela não podia. Além disso, sempre tinha uma consulta médica e essa busca incessante por essa cura, ou doença que se complicou muito. Tentei uma relação separada com meu pai. Meu pai podia estar a, sei lá, 1 milhão de quilômetros, sempre preocupado com mamãe. Mamãe agora está com os analgésicos em outro planeta. Então, eu digo que foi há 1 ano quando eu tentei, mas cada versão de comunicação direta eu me retirava, não ia com tanta frequência. Recebia um texto, caramba, onde você tá? Liga de volta, estamos preocupados. Tanta ansiedade, então, há cerca de 1 ano. Então, o que você diz quando cria um limite de separação de sua família? Você está dizendo, eu tô escolhendo não falar mais com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar, mas vai ser nos meus termos. O que é que você diz pra eles? Então, a forma que surgir um limite está na minha declaração. Portanto, se isso continuar, eu não vou mais, o que quer que seja. Então, Que ameaça? Então, Tá me isso ameaçando? é o que as pessoas Eles pensam. manipulam, culpam você. Uhum. Eu acho a diferença... É interessante, eu estava falando com Melissa Hertrin, seu podcast, e ela perguntou qual a diferença entre armar limites e ter um limite. O que é essa ideia de ultimato? Porque eu acho que é um ultimato, é assim que é Um recebido. limite é um ultimato. Mas quero dizer, a maneira como eu vejo é que eu não tô te dizendo, vou fazer isso, e isso sou eu. É meu limite, se isso for ultrapassado, vou me afastar para terminar essa conversa e falar com você quando eu estiver mais calma, certo? E acho que, na verdade, isso é baseado em mim e não é quando podemos sair dessa ideia. Mas olha, quer dizer, claro que vai haver alguém recebendo o final disso que pode... Então, na minha meditação de ontem, eu conheci muitos seguidores, foi incrível. E eles mais do que nunca mencionaram limites. O que, de fato, eles não tinham ideia do que era até começarem a ler o meu trabalho e trabalhos de outras pessoas. E então começaram a usar limites. Estamos falando de como é difícil. Na verdade, eu coloquei um post hoje sobre muitos dos comentários que recebemos quando nos dizem que somos egoístas, que queremos ser santos, quem diabos você acha que é impondo limites? Então, a falta deles é que não é recebido com apreço. Sempre vai haver um tipo de manipulação, ou culpa, ou tipo, você é melhor que eu agora, ou você mudou, como você escreveu no post. Então, como foi a reação pra você com sua família quando você disse,
certo, eu tô escolhendo isso, se isso continuar a acontecer. No início era mais ou menos outra piada na minha família, como falar com essa parede aqui mesmo. Então, era ouvido, mas não respondido. Mas 3 dias depois, ou 3 mensagens depois, de volta ao conteúdo sobre o qual eu não queria falar, ou, como eu disse, eu tentaria experimentar mais distância entre chamadas ou visitas, e de vez em quando tinha raiva ou preocupação, cadê você? Está morta em algum lugar? Quero dizer, essas E aí loucuras. você não respondia aos textos É, deles, eu te... dizia, por favor, não me envie É, mensagem, a não ser que seja algo bom. é. E se fosse um conteúdo direto que eu não queria falar, eu diria... Eu pedi pra não falarmos sobre isso. Eu não me importo com essa conversa. Eu não... Parece que a menos que você crie um limite, nós conseguimos o que a gente tolera. Portanto, a menos que crie limites ou diretrizes, a gente vai continuar a obter as mesmas coisas que a gente tolera. E se você não gosta de algo, mas tolera, não pode esperar que outra pessoa mude se você continuar a tolerar aquela coisa, até que você faça um pedido, é claro. Esse aqui é o meu pedido de somente a gente conversar sobre essas coisas, a gente eliminar isso, ou o que quer que seja. E se isso não acontecer, eu quero criar um limite para mim mesmo. Sim, A gente tem que criar um pedido, não pode ser um pedido zangado ou não. mesquinho, precisa ser um pedido calmo, Sim, amoroso. Normalmente parece que nunca vai ser uma resposta calma, porque a pessoa, não vai querer mudar, mas é assim que tem que ser. Porque sou assim, né? aham. Eu sempre defino 3 passos. O primeiro é defini-lo para você mesmo e para algumas pessoas que não conhecemos no início. Nunca ouvimos falar do que é um limite, não sabemos se podemos. Eu sempre digo que é um processo individual de olhar para dentro. Talvez dê um passo para trás, envolva alguns dos seus relacionamentos. Veja o que está funcionando e o que parece ou sente diferente sobre eles. E o que não funciona. É um processo, definindo seus limites. Em seguida, coloque e atua seu limite onde você o comunica. Eu amo você, você já o disse intuitivamente, num momento calmo, onde ninguém tá reativo. Você não vai gritar isso numa briga. Provavelmente não é o melhor momento. Linguagem objetiva eu acho que é ótima. Fazer por você, né? Onde você faz isso ser sobre você, sem apontar dedos. Não, vocês Pois são é. loucos, então eu nunca mais vou lá. Provavelmente não vai ser bem recebido. E o terceiro passo é nossa responsabilidade, somente nossa, de mantê-lo. Siga em frente, né? Seguindo, Cumpra a palavra. porque no segundo em que não fazemos isso, enviamos a mensagem de que chega de culpa, chega de raiva. E digo isso também, eu sei que pode ser, não sei. As pessoas podem receber isso de maneiras diferentes, mas muitas vezes não estamos mantendo nossos limites por como nos sentimos. Eu chamo de sentimento ruim, sabe? Por isso derrubamos os Não limites é bom para se não nos sentir mal, né? sentirmos. Por que acha que eu falo deles? Eu venho me sentindo mal como parte da minha família. Adoramos nos sentir mal, né? Mas eu digo isso porque é nosso trabalho tolerar como nos sentimos. E não fazer a coisa fácil que vai afastar essa sensação de mal e... Manter a paz, né? Isso, E depois se ressentir de novo, ficar com daquela raiva. pessoa. Eu Exato. sei que é onde algumas pessoas estão, então, na verdade, é como... Muitas vezes, eu vou aprofundar mais. Muitas vezes que lutamos com limites é por conta dos nossos sentimentos. Não queremos colocar limites por causa de como nos faz sentir. Sim, claro, não queremos ferir quem amamos e muitos de nós queremos aparecer como um indivíduo carinhoso no mundo. Eu, inclusive, me considero gentil, atenciosa. Mas sabe, tem um limite. E muitas vezes, uma razão pela qual nem temos limites no início, claro, não fomos modelados, mas é porque não gostamos de como nos sentimos. Nos sentimos mal. Porque você não quer que a outra pessoa, como agradar a outra pessoa, você não quer ferir a outra pessoa, mesmo se você precise para sua própria sanidade, você ainda não quer machucar, porque você aí não quer você que se alguém se sente mal. zangue, você não quer ficar tipo, eles não gostam de mim. Mas aí você entra num jogo de manipulação e culpa e é como se nos últimos anos eu tivesse aprendido muito sobre esse cenário, como se eu realmente me importasse com a opinião de todo mundo, como se eu quisesse tentar conquistar as pessoas, como uma crítica negativa, como é que eu posso conquistar? Mesmo que haja milhares de coisas positivas. Eu pensava, não vou ser capaz de mudar a opinião de alguém que necessariamente não tá nem aí, colocar minha energia em uma pessoa pra fazê-la gostar de mim é perda de tempo. Eu acho que a gente tem que continuar a refletir sobre como tá bem, essa pessoa não tá ressoando comigo. Existe algo que eu possa fazer pra melhorar, seguir em frente, mas senão eu vou colocar minha energia em tentar salvar a opinião de outra pessoa sobre mim. Eu gosto disso porque estabelecer limites, definir limites, criar uma solicitação de comunicação calma com o limite, depois manter sua palavra e seguir além disso, né?
E então, como você se sente um ano depois que você não tá conversando com a família agora? Já se passou um ano. Chegar à decisão de não falar com eles foi complicado. É muito difícil. E é por isso que também falo aberta e honestamente sobre isso, porque acho que fico muito surpresa quando recebo mensagens de pessoas que têm certa distância com suas famílias, sem contato. E eu não sabia que havia tantas pessoas que tiveram que colocar ou escolher a distância, porque não foi uma decisão fácil pra mim, sabe? Foi doloroso, porque 35 anos da fazer vida, né? isso. E eu não quero machucá-los, eu os amo e quero o melhor pra eles, mas eu tenho que me amar também. Assim? Eu quero o É. melhor pra mim. Então, foi um ano difícil, quero dizer, tenho momentos, as férias, e há o positivo e o negativo agora, porque agora eu posso escolher o que fazer nos feriados, e isso é novo pra mim. Eu e meu parceiro começamos a fazer as nossas Vidas, né? tradições. Uma exigência da família tudo é você aparecer nas festas de Natal italiana. Portanto, foi-me dada pouca flexibilidade para ter espaço nos feriados. Mas é claro, do outro lado disso veio a tristeza de saber que minha família tinha um feriado sem mim, com meu sobrinho que é pequeno ainda, quero dizer, é complicado em muitos E pode estar níveis. falando mal de ti, o que quer que Eu sei que seja. falam disso, provavelmente. Não, eu sou muito positiva e meu parceiro está consciente. Ele próprio já foi o vilão, provavelmente. Foi ele que me afastou da família. Essas coisas, seja lá qual for a história que eles forem criar, eles vão criar. Mas é difícil porque, às vezes, se a família só é destrutiva com você, você não deveria ter que ficar lá e ser responsável pela alegria dele por décadas, né? Se eles são apenas destrutivos para sua saúde, né? Por outro lado, você poderia dizer, bem, eu simplesmente não vou permitir que isso me afete, eu estarei ao redor dele, vou continuar aparecendo, não vou me distanciar da minha família, não vou permitir que esses pensamentos, palavras e ações em relação a mim me afetem. Mas isso é algo saudável também, apenas estar no espaço enquanto há manipulação, culpa, vergonha, julgamento, ou o que quer que esteja acontecendo. As pessoas devem fazer isso ou devem se separar totalmente da família, se isso for uma Acho constante? que se puderem, quero dizer, achar o caminho. Assim, pra mim, eu fiquei muito bem com o que eu faria e, apesar de ter ouvido essa palavra na escola, não percebi que era o que eu estava fazendo, que era dissociar. Dissociar. Dissociar, é. Então, eu a chamo de minha nave espacial, onde eu ia Não estava embora e presente. eu não tava. Era bem esperto, você não teria a menor ideia numa conversa comigo. Eu entraria nessa Olhando e através de então... mim, né? Então, deixe-me unir tudo. A razão pela qual não conseguia me lembrar da infância é porque eu dissociei. Por isso não estava presente pra colocá-la lá, não tem nada pra reavaliar. Então, isso é apenas pra unir Estava tudo. fisicamente presente, mas não mentalmente, né? Emocionalmente É, por presente. conta da sobrecarga emocional, da ansiedade e de ninguém modelando ou me ajudando a navegar por esses sentimentos. Como fazemos quando somos crianças? Sempre direi isso. Como crianças, acredito que chegamos aqui como criaturas adaptáveis e intuitivas. É, claro. Todos nós temos um sistema de orientação, somos flexíveis, É. adaptáveis. Eu me adaptei. Lidei com minhas emoções à minha maneira, que foi dissociar. Assim, algumas pessoas na idade adulta acham uma maneira de aparecer nas suas famílias. Eu falo muito em despersonalizar. É tipo, você não possuir. Mesmo que digam algo negativo, pode ver isso como um reflexo deles. Talvez possa ir e vir e ter essa interação e ficar bem. Você sabe o que esperar, você não está esperando que mudem. Você chega, lida com Você ri da isso, situação, né? acha o humor incrível e depois você vai embora. Mas eu não me vi capaz disso. Eu não queria usar o meu velho hábito de dissociação, então, como eu disse, por causa da estrutura de vida e da profundidade e ingenuidade de suas dinâmicas, foi muito difícil para mim achar esse espaço adequado. Eu não sei o que o futuro me traz. Eu estou seguindo em frente e, assim, em parte do que aconteceria, eu voltaria para visitar. E então meu parceiro notaria isso. E eu ficaria quase regredida, reativa. Eu tentava me curar, mas só chegaria até certo ponto e depois seria puxada para baixo. Ou na próxima crise eu seria puxada de volta. Então minha cura era limitada. Esse ano foi incrível para ganhar mais tração, fazer minha cura interior. E, sabe, eu não sei se um futuro virá e se posso ter alguma versão de contato com eles, não tenho certeza. Mas sei que tenho que estar em um lugar diferente se eu quiser ser essa pessoa que pode voltar para casa, deixá-los ser eles e deixar aquela casa intacta. Uau, eu tô curioso. Eu sinto que muita gente tem desafios, né?
sejam familiares, crenças limitantes, escassez, relações, saúde, o que é que seja. E muita gente faz terapia de conversa, mas porque parece que a terapia de conversa mais tradicional não funciona para as pessoas. Como é que ela pode funcionar melhor para elas? O que é que elas podem fazer até começar a ver os benefícios e resultados? Qual é a sua Eu tô opinião? feliz que perguntou isso. Uma das razões que eu penso, e isso aconteceu na minha própria vida, a ansiedade era tudo que eu sabia. Eu mesma fui há vários anos de terapia de conversa. Fiz um programa de treinamento psicanalítico. Então, pensei em Freud, sofá, cronômetro. Quero dizer, pessoas que entram na hora do tratamento, a cada dia da semana, 5 dias por semana, 1 hora. Fiz esse treinamento e parte desse treinamento era que nós tínhamos que deitar no sofá e em alguns momentos eu estava de pé na terapia 2 horas por semana. Eu estava sob medicação, eu tinha meu SSRI, meu benzo no bolso de trás. Eu tomava as rotas tradicionais de tratamento e eu ainda não melhorava. Então, para mim, percebendo que temos que olhar para a pessoa como um todo, é por isso que trabalho de forma holística, que existe um corpo que minha mente não está bem e que está apegada a ele. Assim, para mim, foi explorar a nutrição, o sono, todas as coisas do estilo de vida, porque eu estava tão desequilibrada fisiologicamente que não era capaz. Muitos dos meus sintomas de ansiedade, até de depressão ou o que pensamos como depressão, são resultado desse desequilíbrio fisiológico. A falta de sono, ansiedade constante, Alimentos e estresse. danos intestinais. Sabemos agora que o intestino é importante para a nossa saúde. Não é só onde os nutrientes são absorvidos. Esse dano resulta em inflamação crônica que pode ser problemático em termos de bem-estar mental. Portanto, para mim, sem isso, eu estava apenas contribuindo e exacerbando minha ansiedade. Então, nada de conversa ou medicação, porque agora até sabemos que a medicação, que pensávamos que todos os neurotransmissores estavam no cérebro, estão no intestino e... A gente fazer terapia de conversa e depois comer 1 litro de sorvete e pizza não vai ajudar a gente, né? Porque a gente vai ficar pra cima e pra baixo, acima e pra baixo, acima e pra baixo, constantemente. E agora posso garantir que não achei um programa ou encontro médico, e olha que eu tenho uma rede deles a que estou conectada, que teve qualquer versão de a nutrição, o intestino, o corpo não é mencionado em nenhum programa. Eu acho que é uma enorme limitação. Também sei que outro problema, grande problema para muitos de nós, quer tenhamos ou não o grande T de trauma ou o pequeno T de trauma, é um sistema nervoso desregulado. Agora existe a ciência e temos o Dr. Stephen Porges, que é incrível. Ele faz a teoria polivagal. E, para simplificar, a menos que comecemos a abordar essa desregulamentação em nosso sistema nervoso, que nessa parte a maioria de nós tem, isso vai limitar o tratamento. Então o simpático é lutar ou fugir? Lutar ou fugir. A maioria de nós passa a maior parte do tempo lutando ou fugindo. 60%, A partir 70% disso, do dia. eu tô olhando a vasta cidade, no fundo, quero dizer, para alguns de nós a cidade é suficiente, mas minha mente está tomada por outra capacidade de induzir o estresse. Portanto, muitos de nós, como humanos, estamos vivendo Você pode estar em estressados. paz, pode estar na natureza, mas a mente pode estar no trânsito, pensando e E ansiosa. você poderia pô. induzi-la a um ataque de pânico. E eu já vi isso acontecer em meu escritório. Conteúdo de que estamos falando, antes que eu perceba, a pessoa tem uma reação visceral, Estão suando, completa. Sem a regulamentação desse sistema nervoso, eu vejo que o tratamento falado só vai até aqui, porque tivemos uma grande sessão, obrigado, até semana que vem. E aí eu tô fora da porta com o sistema nervoso hiperativo, a próxima coisa vai me ativar e a próxima também, eu vou brigar com meu parceiro. Isso também fala do poder do subconsciente. A terapia é falar a partir da mente consciente. Podemos ter uma sessão de terapia ótima. Posso entender, posso até ter um grande plano de jogo, mas depois estou na porta. E se eu não estiver consciente, estou de volta ao subconsciente e de volta aos padrões. Semana após semana, igual. Eu me achava muito perspicaz. Pensei que me conhecia, eu trabalhava com as pessoas. Tivemos uma ótima sessão, semana que vem é a mesma relação. Mesmas brigas, ainda estressada com o trabalho. É como se nada mudasse. E é porque, de novo, a terapia, da maneira como digo, só se dirige à mente consciente. Até os melhores planos do que vamos fazer na próxima vez que formos ativados só vão até onde eu me lembre de Estar consciente, atento no momento em que a gente é acionado, né? Para fazer essas coisas novas. Portanto, acho que seja a falta de atenção do corpo, a falta de abordagem do sistema nervoso desregulado, ou não entendemos, quero dizer, o subconsciente é tão louco quanto pode parecer, não falado em nenhum programa de treinamento.
Então, a menos que esses médicos recebam essas ferramentas, acho que muitos... E assim, em parte eu estava nervosa, eu não sabia quando comecei a ir gritar aos quatro ventos os novos métodos holísticos e como achava o modelo tradicional limitador. Eu estava nervosa com o que meus colegas iriam dizer. E eles foram bem receptivos, acho que até aliviados. Na verdade, agora ofereço sessões de mentoria profissional e tenho 1 ou 2 profissionais por semana com quem falo e ajudo a atualizar suas práticas. E porque eles dizem, eles sabem, eles estão presos. Eles provavelmente também estão presos em suas próprias vidas. E não veem que pensam que seu trabalho clínico seja tão eficaz quanto eles sabem que poderia ser. E como é que a gente pode regular o sistema nervoso, eu acho? É isso que Sistema você diz? nervoso, É. assim, nosso objetivo... Na verdade, estamos estruturados como humanos para passar todo o nosso tempo no outro sistema nervoso, o parasimpático. Relaxante, No modo de ao relaxamento. sol, Só se precisar, certo? Quando estamos em risco ou ou precisamos ir ameaça. comer, né? Então, a ferramenta de que estou sempre falando é o trabalho da respiração. Respiração consciente, sendo que a mais fácil é apenas retreinar a maneira como respira naturalmente. A maioria de nós evoluiu agora para ser um pouco de concha. Respiração baseada no peito. Para mim, eu não poderia. Quando comecei a fazer o trabalho de respiração, estava ofegante por ar, deitada, e agora tenho praticado de forma consciente para respirar na barriga, o que significa que estou passando mais e mais tempo. Ainda há momentos que me sinto estressada e tenho que lembrar de respirar, por mais louco que pareça. Eu me peguei prendendo a respiração, notei que a respiração estava superficial. Por isso, quando trabalho com clientes, eu falo logo. Não vejo nada, honestamente, como ser capaz de começar a ganhar controle, consciente da forma que seu corpo reage fisiologicamente. Especialmente se está nesse espectro de ansiedade, tem ataques de pânico, porque sei como se sentem, o lugar mais fora do controle para se estar. Então, para começar, isso aqui não é um elixir mágico, não podemos respirar pela barriga 2 vezes e usar quando quiser, como nós gostaríamos, não é isso. Mas se você praticar, pode ter um pouco mais de controle, e não acho nada tão fortalecedor quanto isso. E quando a gente acalma a mente, a gente pode tomar decisões melhores, né? Mas se a gente tá em constante estresse ou lutando ou fugindo da mente e corpo, é difícil estar atento às nossas reações, a gente vai voltar sempre para os padrões do passado, né? Adoro que você tenha dito isso, porque a mente e o corpo estão conectados, estão interconectados. Tanto eu quanto você acabamos de dizer, eu sento, penso em algo estressante e tenho uma reação corporal estressante. Nossa mente está monitorando a reação do corpo. Se o meu corpo tem uma reação com os hormônios do estresse, eles têm uma vida útil mais longa. O cortisol, a adrenalina, leva um pouco do corpo para metabolizar os hormônios, então nossa mente vai continuar a registrar que o corpo está estressado e dar sentido a isso. Então, vai tornar ainda mais difícil acalmar ou redirecionar nossa atenção de uma mente acelerada. Portanto, é muito interligado. Então, é por isso que eu falo sobre controle de atenção. Sair desses pensamentos que se tornam um problema, induzindo a experiência corporal, mas também acalmando o corpo para que possamos recortar essa mensagem também. E tá funcionando em ambos, com certeza. Eu tento pensar como se minha mente é um balde, né? E tem pensamentos que eu posso colocar nesse balde o dia inteiro e tem pensamentos entrando e saindo dele. Como enchê-lo constantemente com pensamentos positivos e pacíficos, amorosos, belos em oposição ao caos e estresse. Eu tento decidir a cada momento para ter pensamentos mais bonitos do que pensamentos negativos para mim. E muito da minha prática é respirar, é meditar, é agradecer. São coisas simples, né? E básicas, né? E quanto mais eu me concentro nisso, eu descubro que a minha mente está num estado pacífico e belo e não tem espaço para negatividade quando eu tô nesse belo estado. Então, é é uma prática, né? Porque quando a gente tá nesse estresse, a gente tá em escassez, é difícil ter pensamentos bons, porque, tipo, eu vou morrer. É assim que você se sente, ninguém me ama, estão me atacando. E essa negatividade, emoções negativas, elas vêm aí. Então eu tento me concentrar na gratidão pelas coisas que eu tenho, isso me traz mais paz e pensamentos positivos no balde. Você está falando de algo que é muito real. Parte da resposta de luta ou fuga é um encolhimento do nosso campo perceptivo, onde não podemos ver essas áreas expansivas fora. Só podemos ver o imediato e estamos preparados para ver a ameaça. Por isso sempre vemos isso de forma negativa.
Portanto, aqueles de nós que estão vivendo. Por isso é importante sair da luta ou fuga, de construir e praticar ao longo do tempo. Irá nos desviar um pouco da luta e fuga, porque, mesmo na questão financeira, quando você vive sob estresse, mesmo que seja financeiramente, eu não posso pagar minhas contas. Aí você lida com um campo perceptivo encolhido que torna difícil bloquear isso aí. É engraçado, uma vez que você começa a se concentrar na gratidão, na escassez, você começa a criar mais abundância e oportunidades para gerar uma renda, uma parceria correta, ou o que quer que seja. Então, é difícil sair disso, mas quando você se concentra pelo que eu sou grato, eu começo a perceber esse campo magnético de força, de coisas É boas que isso vêm até mesmo. mim. Quero dizer, é por isso que a gratidão. Eu tô tão entusiasmada agora porque está sendo estudado que a gratidão nos desloca de forma vibrante, energética. Que mesmo uma pequena lista de uma ou duas coisas por dia que você é grato tem esses efeitos. E está cada vez mais provado que isso acontece porque muda nossas ondas cerebrais para uma frequência diferente. Eu sempre penso nas pessoas que atendem nos restaurantes. Quando alguém está esperando por você, eles vêm com uma energia agradecida, né? Eu garanto que eles ganham mais gorjetas do que se você estiver negativo, tá concentrado na própria cabeça, tá zangado, tá abatido. Você tá atraindo coisas, né? E você tá criando esse mundo. Então, sempre essas grandes histórias de pessoas que são positivas, é como se eu quisesse contratar essas pessoas nesses restaurantes que são muito positivas e me trazem gratidão. Se você é grato nessa situação, eu posso imaginar o que você podia implementar em outras coisas na vida, né? Eu sinto que eles estão atraindo mais do que eles querem, sendo gratos por essa maneira de ser, pela energia, porque não é fácil, é uma prática, né? Então, como você começou a eliminar a escassez na sua própria vida, em que você se concentrou quando reconheceu, tipo, ok, uma das minhas crenças é escassez, e quais foram os passos que você deu? Você começou a trabalhar na criança interior Não, imediatamente? eu primeiro pratiquei a autoobservação constante. Eu observava a mim Observação. mesma e me desenvolvi constantemente e eu resisti à meditação de forma consistente, mas construí uma prática de meditação consistente para carregar essa habilidade durante todo o dia. Eu sabia que eu precisava dela. Por isso pratiquei a autoobservação diária, onde eu observava meus pensamentos o dia todo e Num diário ou está só atenta? notando, porque a primeira, e esse tipo de ligação com algo que você estava dizendo, a primeira maneira de acalmar a mente é não lutar contra nossos pensamentos. Não podemos apertar o botão de silêncio, mas podemos prestar menos atenção, remover isso. Assim, cada vez que eu via isso, porque meu subconsciente, o subconsciente é o que oferece a maior parte dos pensamentos. Então, se eu não tenho meu brownie, meu subconsciente atribui que eu não sou considerada, baseada na escassez. Não na consciente, certo? Portanto, eu não tenho controle. É por isso que eu explico. Subconsciente, você não tem Temos controle, né? Nós podemos reprogramar com a repetição constante de algo novo. Por estar consciente dos pensamentos e ser tipo, ok, isso não me sustenta mais, e a gente tem um novo A padrão, maneira né? mais simples para mudar o subconsciente, precisamos primeiro prestar menos atenção às narrativas antigas, que naturalmente vão estar lá. E eu Prestar digo, mais atenção no começo e prestar menos você atenção precisa depois. perceber e depois remover seu foco de atenção, de volta ao seu fôlego, ao momento atual. É uma ferramenta, o músculo, eu chamo de músculo de atenção. E construímos, todos temos um. A maioria de nós tem um muito frouxo porque ou a vida nos distrai, ou atrai nossa atenção, ou muitos de nós passamos muito tempo olhando para o nosso pensamento. Assim, notar nossos pensamentos para redirecionar minha atenção irá enfraquecer essa narrativa. É a primeira camada de trabalho. Certo? Percebendo, observando pensamentos, qual a segunda camada? E então, se você quiser, o subconsciente pode ser reprogramado. Comecei a brincar com o Diário do Futuro. Foi mais ou menos o que eu desenvolvi para essa parte da minha cura. Praticar. Quero dizer, o que é uma afirmação, um novo pensamento, certo? Então, começaria a praticar afirmações de abundância. E é um ensaio mental no ato de afirmar. Estamos iluminando um novo caminho neural no nosso cérebro. Assim, nosso cérebro não sabe se já acredito, se é verdade ou não. O objetivo é repetir o suficiente para que, com o tempo, eu acredite que seja verdade. O subconsciente pode ser mudado mais tarde na vida. Qual A era o razão, mantra que você usava para isso? eu sou abundante. Coisa simples, né? É bem simples, bem simples. Um Pois mantra é. simples, porque... Assim, sempre que você ouve, tipo, gatilho, meu biscoito desapareceu, quer que seja, tipo, eu sou abundante.
Primeiro É. sair dali, só dizer a mim mesma. É. Às vezes eu preciso respirar porque tudo que eu penso é: cadê o meu biscoito? E depois, um segundo depois, eu lembro que eu sou abundante. Há uma loja no fim da rua, como se não se tratasse da falta dela, mas é isso. Porque eu acho que muitos de nós tentamos ir direto para a briga e mudar e não funciona assim. Porque é uma crença que temos praticado. Quero dizer, alguns de nós fora da consciência há tanto tempo quanto caminhamos no planeta. Então, é uma rede muito Deve forte anos e leva potencialmente, tempo. né? Décadas, talvez, em potencial. Agora, você associa o pensamento ao sentimento físico ou movimento físico ou apenas ao movimento abundante ou é apenas um pensamento? Eu defino manifestação emparelhando esse pensamento como se fosse verdade. Então, como acreditar em mim para ser abundante? Como isso me faria sentir? Será que eu me sentiria livre, sem limites? É diferente para cada um de nós. Então, parte disso, para mim, é o trabalho narrativo que eu descrevi. Sair das narrativas antigas, se optar por se comprometer, praticando as novas, pode funcionar. O nível mais profundo, porque muitas dessas narrativas, muito do nosso subconsciente toca em uma ferida ou necessidade não atendida. Então, para mim, foi aqui que a consideração chegou. Meu trabalho mais profundo, meu trabalho de criança interior, era como adulta que sou, achar meu caminho. E eu tinha que achar, eu não conhecia. Ninguém me ensinou como me considerar. Eu não tinha pais ou cuidadores que fossem modelos de autoconsideração ou autocuidado de alguma forma saudável. Eu não sabia. E digo isso porque acho que, muitas vezes, nos tornamos adultos e achamos que deveríamos saber. Saber como cuidar do nosso eu emocional. Mas se nunca fomos ensinados, como saber? Eu não sabia. Minha jornada mais profunda foi, ok, como posso aparecer no mundo, no dia a dia e me considerar? Considerar minhas necessidades, explorar o que elas podem ser, como falar com elas e então o que fazer. Eu não sabia como me sentir melhor. Eu dissociei. Era o que eu sabia. Então, agora que eu estava aparecendo para administrar meus sentimentos de uma nova maneira, eu era como uma criança de novo. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. E eu só queria ir em direção a, ok, isso me faz melhor ou pior? E falo com meus clientes sobre isso porque pode ser avassalador quando você tenta navegar suas emoções de uma nova maneira. Todos tivemos uma maneira de lidar com isso e ficamos bons. Mas não é assim que ganharemos as relações que queremos, a vida que queremos. Então, para mim, foi como esfaquear a escuridão e caminhar em direção ao que parecia melhor. Então, você começa a ganhar ferramentas. Você diz, ok, quando eu tô me sentindo mal, mover me ajuda, ou um banho me ajuda. Um tempo sozinho também me ajuda. Tive que redescobrir as ferramentas para mim, mesmo naqueles momentos. Então, foi a parte mais profunda da jornada, porque vejo que é minha responsabilidade me considerar, aprender a navegar nas minhas emoções, e não é função do meu parceiro não comer o brownie para me considerar, é minha função. E então percebi com o tempo que não estava atribuindo, através desse constante controle atencioso. Eu parei de atribuir significados de falta de consideração. Parou depois de um Sim, tempo. comer alimento era alimento. Os pratos no balcão eram pratos no balcão. Eu me construí o suficiente, me reparei o suficiente para me sentir considerada por mim. E quando ele me ofereceu uma consideração ativa, foi ótimo, mas não é necessário. Então, a minha aprovação e nossa estabilidade no relacionamento não dependia mais de ele aparecer para me dar um gesto de Foi consideração. apenas um bônus É adicional, um né? bônus por Tá te cuidando deixar de si entrar mais, mesmo. porque alguns de Uau. nós são tão rígidos com que precisamos dessa outra pessoa para atender a necessidade dessa maneira, e agora eu podia aceitar. Talvez não da maneira que eu gostaria de ser considerada, mas um pequeno É. gesto de consideração Eu vou enche meu dizer, copo. sinto que cheguei num ponto da minha vida em que eu sou bastante abundante, né? Criei uma vida que eu queria de 11 anos atrás, sendo a mais escassa que jamais poderia ser, como quebrado no sofá da minha irmã, sem grana, sem visão. Até agora, onde, ok, eu não tô preocupado em comer por muito tempo. A menos que algo drástico aconteça, eu não tô preocupado em comer por muito tempo. Não me preocupo com um lugar, um teto, posso viver num apartamento de um quarto e ficar bem, né? O estúdio não importa. Eu me sinto tão bem sendo independente que minha relação atual, minha namorada, ela é incrível. Ontem eu acordei tarde, era domingo, acordei tarde, era pra levantar mais cedo pra fazer atividade, mas acordei tarde com
a campainha tocando, porque ela tá na cidade do México, né? Ela havia me enviado café com leite do Starbucks. E eu acordei, abri a porta, tinha um café com leite que ela mandou pra mim. E eu fiquei muito contente, não tinha nenhuma expectativa de que ela me faria isso, mas foi muito legal, eu posso receber isso. Eu acho que quando a gente coloca muita expectativa nos parceiros, com certeza vão haver limites e regras e a gente cria em cada relação, mas é como se a gente não devesse esperar que a outra pessoa Aham. fizesse a gente feliz. E aí É, que a gente se desaponta, né? claro. Não deveríamos esperar isso. É parte de uma dinâmica que se desdobra. É que procuramos recriar o que conhecemos nos primeiros relacionamentos, relacionamentos muito antigos. Isso se torna nosso normal, familiar. Portanto, quer sejam ou não expectativas, são climas emocionais. Temos a tendência de procurar recriar o que conhecemos primeiro, porque é a nossa primeira viagem num relacionamento. É a unidade de cuidado ou a estrutura familiar que parece diferente para todos nós, certo? Você vê os relacionamentos acontecerem, às vezes recebe mensagens do que está bem ou não está bem no relacionamento, então tem sua experiência com um outro ser humano no relacionamento e isso se torna um modelo de relacionamento armazenado, que depois é replicado ao longo do tempo. Então, para mim, meu relacionamento atual foi uma grande mudança do meu passado, porque o que eu notei olhando para trás foi que eu procurei aqueles sentimentos familiares. Então, me senti mais próximo de quem Eram ressentidas que te não, culpavam. não. Mas que eram mais superficiais, que a ansiedade eu entendia, então muitos parceiros meus se relacionavam com isso, porque era como a minha unidade familiar se sentia. O que mais buscamos são os humanos, eu digo familiaridade, e isso surge nos nossos relacionamentos. Mesmo que logicamente você olhe e seus amigos digam que esse não é o parceiro para você é confortável porque você está Você está acostumado. E acostumado, é acho que isso normal, é. acontece em termos do que você espera, mas também do sentimento que um relacionamento te traz. E eu acho que, às vezes, estamos apenas buscando o familiar, mesmo que não seja logicamente o parceiro com quem queremos construir a vida e tudo mais. Você mencionou, você aprendeu a ser pai de si mesma. O que isso significa? Então, há muitas categorias disso. Acho que algumas são só necessidades físicas, certo? Como aparecer e cuidar do corpo em que estamos, em termos de dormir e de comer. E mais uma vez, lembrando o que nós tivemos como modelos antigos, o que nos foi ensinado, apenas muito sobre necessidades básicas, como fomos expostos a elas sendo atendidas, o que nos foi dito sobre como deveriam ou não ser atendidas, o que vemos, como são atendidos nesses ambientes antigos. E então, é o nosso mundo emocional que eu acho que é uma grande categoria. Então, como aprender minhas próprias emoções? Como elas se sentem no corpo? Como saber o que fazer com elas? E como eu aprendo, mas também como eu volto a falar comigo mesmo, isso faz parte? Falar consigo mesmo. É. Para algum de nós é Como ensinar. Eu tinha uma família que não falava de emoções. Acho que muitas a pessoas maioria das famílias não não fazem, faz. realmente não fazem. Então, é aprender linguagem emocional. Como pode ser, como eu E falo. por que a gente não fala? Porque não é da responsabilidade da escola ensinar emoções necessariamente, né? Embora eu queria que tivesse uma classe sobre inteligência emocional. É mais ou menos o que o Sr. Rogers era, né? Como se fosse uma missão. Ele viu que nenhuma criança, não tinha nenhuma criança, mas muitas crianças não tinham capacidade emocional de se expressar em um ambiente seguro. Era raiva, era lutar, era manipular, era. Não é tipo, ei, é assim que eu me sinto, né? Porque a raiva e as outras coisas, elas eram mais aceitáveis, pelo menos pra mim, quando eu cresci. É como mostrar que você é homem por estar zangado e brigando e dando socos, ao invés de gostar de sentar com um amigo seu e dizer, cara, eu tô me sentindo muito mal porque meu professor Uhum. fez isso, me ridicularizou. É. Uhum. Acho que há mensagens da sociedade. Muitas vezes penso nos homens, porque vocês têm mensagens muito estruturais, que são postas em práticas, transmitidas pela sociedade, bem grandes e prejudiciais do jeito que eu vejo. Culturas e climas familiares. Voltamos à segurança. Quando temos cuidadores que não se sentem confortáveis com suas emoções, eles não vão se sentir confortáveis com as emoções dos filhos. Então, raspamos as emoções em ok ou aceitáveis na família, e aí, ou ficamos sem nenhuma que seja aceitável, ou não falamos de emoções. E essa era a minha família. Ou ficamos apenas com um punhado de emoções aceitáveis. Certo.
o que é raiva, o que quer que E seja, aí né? internalizamos isso e levamos para a idade adulta. Então agora eu sou a pessoa que não aborda nada nas relações e fujo da conversa quando a pessoa me diz temos que conversar, eu fico, vou embora, tchauzinho. Talvez eu esteja na minha nave espacial, não quero falar de emoção. Isso é assustador para mim. Ou então nos tornamos apenas emoções boas para se falar. E eu acho que isso é transmitido através de gerações. É provável que nossos cuidadores cresceram em famílias onde as emoções não eram boas, não eram seguras. E é a isso que se resume. Até aprender a quebrar o ciclo, é muito difícil quebrar o ciclo emocional de como você foi criado. Pra mim, eu comecei a quebrar porque eu tive muitas rupturas na minha vida. Quando eu fiz 30, eu tive um colapso massivo, uma quebra de parceria comercial, uma ruptura. Comecei a reagir em todas as áreas da minha vida quando eu senti que eu estava sob ataque. Quando eu senti que alguém estava abusando de mim, o que foi meu gatilho, porque eu me sentia abusado. Eu era abusado sexualmente quando criança, eu era intimidado. Eu me sentia que eu era o mais novo de 4 pessoas, então eu senti isso durante muito tempo. A história que ficou rolando na minha cabeça por 30 anos. E eu tive uma briga num jogo de basquete, o que não era nada, era um jogo comum, não era um jogo de apostas, era um jogo normal. Entrei numa briga horrível, é como se fosse uma tempestade de por que essas coisas estão acontecendo. E é aí que eu, tipo, uau, eu tenho que perder aqui, eu preciso continuar parando de seguir esse padrão e decidir que, cara, eu preciso dar uma olhada na vida, eu preciso começar a fazer mudança, eu preciso começar a ter consciência do que me faz fazer isso e aprender como quebrar isso. E realmente foi uma mudança pra mim, mas eu sinto que é difícil pra muita gente buscar o crescimento e melhoria na vida sem que algum tipo de evento ou eventos no geral aconteça, uma situação de quase morte, uma quebra numa relação de longo prazo, um divórcio, o fim de uma carreira, ou seja lá o que for. Por que é tão difícil pra gente crescer quando não há nenhum acidente que seja trágico pra gente? Aham, eu sempre falo, o tipo de eventos cataclísmicos que, de certa forma, são necessários. Então, do meu ponto de vista, não é o único caminho. Acho que as pessoas podem evoluir e decidir mudar por si mesmas, mas muitas vezes vai ouvir que é parte da jornada, ou que algo acabou, ou uma perda, coisas do tipo. Algo que eu sempre disse e sempre notei sobre as pessoas e as mudanças, e eu entendi porque esse é o caso, mas algo que eu sempre disse é que temos que sentir que não temos outra opção. A opção de vida, como a conhecemos agora, é mais intolerável do que o medo que vem junto com a mudança. E, de novo, voltando a algo que eu disse antes, nós humanos somos criaturas habituais. E até certo ponto, consideramos a mudança e a incerteza como uma ameaça. E agora estou muito consciente do poder do nosso subconsciente. Então, há uma maneira mais simples de descrevê-la. É por isso que sempre direi, a mudança é difícil, é universalmente difícil, mas quero normalizá-la. Quando digo isso, porque acho que muitas pessoas se tornaram autodepreciativas. Sou preguiçoso, indisciplinado, não consigo, quando vivem a experiência da mudança sendo difícil. A razão pela qual a mudança é difícil é nosso subconsciente. É uma descrição boba, mas eu digo que cada um de nós tem um pequeno avatar. Você tem o Lewis e eu a Nicole. E nosso subconsciente, isso arrebenta minha mente. Ele registra todas as experiências que tivemos até hoje. E vai continuar até que não estejamos mais nesse planeta, que é um monte de lixo. E porque somos muito habituais, precisamos do nosso subconsciente. Essa sou eu, obrigada, subconsciente. Precisamos disso, porque sem algumas coisas automatizadas, se eu tivesse que acordar todo dia e lembrar e pensar conscientemente em ser humana, escovar meus Como eu dentes, ando, como eu estaríamos falo. acabados, portanto precisamos disso. No entanto, o que acontece é que, por sermos tão habituais, o que está ali são hábitos comportamentais. Ele sabe mais ou menos o que fazemos pela manhã. Ou antes de dormir, conhece os pensamentos que nós temos, sabe como faz nos sentir, ok? Nosso pequeno avatar. Ele registra as coisas de um modo muito preto e branco. É bem simples. Registra as coisas de uma maneira preto e branco. A coisa é que o que é familiar é igual a seguro, bom, e o desconhecido é igual a inseguro, possivelmente ameaçador, ruim, né? Então, logicamente, certo? Você pode sentar do meu lado e dizer, quero começar esse novo hábito pela manhã. Ou dizer, sou o suficiente. Ou, quero dar a mim um sentimento de paz. Tudo que eu conheço é o estresse. O amanhã chega e você se dá um desses. Você faz a escolha de uma nova experiência e seu subconsciente registra isso como desconhecido.
E então uma de duas. Talvez as duas aconteçam, o que chamo de tagarelice mental, a ladainha interminável do por que não fazer isso ou não terminar. É horrível, é ruim pra você, É ou difícil. perigoso, ou o que você tá fazendo. Alguns de nós conseguimos, então vamos começar a sentir que é fisiológico, uma agitação. Às vezes vamos pensar, eu tô fora da minha pele. Às vezes não me sinto como eu, é estranho. E mais uma vez, esse é o poder do subconsciente. Então, por duas razões antes que eu perceba, estou de volta à zona de conforto, ao que estou acostumada a fazer, pensar, sentir, porque é familiar. É por isso que a Então, mudança é difícil. como é que a gente se mantém consciente com a mudança? Eu uso a pequena promessa diária. Eu coloco ênfase nessa pequena promessa porque eu sei. Falando de expectativas, de novo, nós, como humanos, podemos ter a tendência de dizer: eu sou perfeccionista. Colocamos um padrão tão alto para nós que é prejudicial. Nós buscamos consistência. E é isso que significa curar holisticamente, criar hábitos. Não é a cada 2 dias que fazemos, ou talvez essa semana e não na outra. É fazer todo dia, mas quanto mais alto é o padrão, se eu não conseguir, fico desprovida de poder. Não vou tentar de novo atingir o padrão, não mesmo. Eu prefiro fazer outra coisa. Então, estabelecer pequenas expectativas. Quase como, ok, em vez de dizer eu vou fazer exercício todo dia, eu vou dizer eu vou calçar meu tênis e eu vou dar um passo lá pra fora. É um degrau, né? Porque isso vai acabar levando você a dar mais passos, ao contrário de dizer, olha, eu vou usar fio dental nos meus dentes todas as noites, quando eu nunca usei. Eu vou apenas usar fio dental com um. Se você tirar um, você vai limpar todos os outros, né? Talvez você pare no E 2 ou no mesmo que 3, você só né? faça isso, observe cada vez que você cumprir a promessa. Porque isso está passando na sua mente. Porque amanhã, quando você for usar o fio dental, mesmo em um dente, ok? Sua mente vai lhe dizer todas as razões para não usar fio nesse dente. Então, quanto mais mostrar consistência, construímos a confiança em nós. A maioria de nós tem autotraição. Não confia em si mesmo, nem nas próprias palavras, porque não mantemos nossa palavra, certo? A mudança é difícil. Então, está tudo interligado. Temos que reconstruir a confiança. Mostrar que estamos cumprindo promessas. E não esperar que nosso subconsciente entre. Eu brinco e digo, mal podemos esperar o grupo de líderes de torcida. A gente quer sentir para fazer. Por isso eu sempre digo, não quero fazer isso, mas eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu construí confiança em mim. Porque eu cumpro minha palavra. Meu subconsciente ainda me dá razões para não fazer isso anos depois. Mas quando você cumpre suas promessas e faz tudo isso, mais você começa a confiar em si mesmo e a ter mais poder para ir além da sua própria mente. E a autoestima e a autoconfiança vem do cumprimento da palavra, Sim, acho né? que a verdade se transforma É. em confiança, que se transforma em empoderamento. Você acredita que merece abundância. Você acredita que merece grandes relações, que merece uma saúde melhor. Me fala sobre o trabalho com a criança interior. Toda vez que eu vejo um trabalho sobre isso, onde alguém está falando comigo, eu estou refletindo como se estivesse me segurando como um garotinho, olhando nos meus olhos e olhando para essa criança de 5 anos, me abraçando. Cada vez que eu penso em mim como uma criança, eu fico sempre emocionado. E quanto mais trabalho eu faço, eu fico tipo, uau, isso é realmente poderoso para curar. Por que o trabalho com a criança interior, ele é necessário e o que é isso exatamente? Acho que é necessário porque todos nós temos uma criança ferida em nós. Alguns de nós têm grandes traumas, os abusos, o descaso e grandes coisas. Alguns de nós acabamos de viver uma necessidade não satisfeita, falta de amor emocional e não só. Eu vejo o trauma de não ser ouvido e entendido como um ser único, nem suficiente no mundo. Por isso acho que todos nós carregamos uma ferida. Por isso acho que é necessário. É importante porque sei o que está acontecendo nesses momentos de reatividade, onde somos acionados e quando expressamos nosso sentimento externamente, ou fazendo birras, sendo dissociados, são antigas reações da infância que formamos naquele momento. Precisamos curar isso e precisamos dar a nós algumas novas opções. Na verdade, alguém me perguntou, é interessante pensar, se chegamos naquele lugar onde a ferida foi, se ela desaparece ou não. E se é esse o objetivo de cura? Eu não acho. E ainda não tive nenhuma experiência ou evidência de que essa ferida desaparece. Mas acho que nosso objetivo é navegar na vida com a ferida, sabendo que ela está sendo tocada, como nos faz sentir melhor quando ela está lá, e quebrando aquela forma habitual de reagir em relação a ela, e dar a nós mais escolhas.
ajudando nossas relações nesses momentos e dando a nós mesmos essas necessidades mais profundas que devem ser satisfeitas por nós. Mas eu acho que sempre vamos reter algumas feridas, as coisas vão acontecer, a minha vai ser algo mais profundo e a sua vai ser algo... Elas sempre serão um evento em que, dói um pouco, mas podemos nos apresentar como adulto naquele momento, ter uma nova escolha ou... É. E como a gente se torna autocurador todo dia? Todos os dias? Como a gente pode se curar todo dia? O que é que a gente pode fazer? Práticas simples que a gente Acho falou. que é uma prática simples. Acho que depende do que você está lutando. Se é uma espécie de desregulação fisiológica, observando os hábitos diários apenas. Quanto tempo você está dormindo? Eu fiquei chocada com meus hábitos de sono. Sempre achei que eu era alguém que precisava dormir muito, mas não era muito consistente. Minha nutrição, agora que tomei consciência do estômago e de alguns alimentos prejudiciais ao intestino, eu comia muita coisa que não me ajudava. Por isso, acho que algumas apenas davam uma olhada em nosso estilo de vida, escolhas. Acho que quem vive na cidade tem opções infinitas de comida, pedindo comida que comemos muito, ou na maneira como estamos socializando com os amigos. Então, modificando, acho que qualquer coisa que seja baseada no estilo de vida é... Pequenos passos, quero dizer... Você não vai... Quero dizer, algumas pessoas limpam a despensa e têm opções totalmente diferentes. Outras pessoas decidem escolher uma coisa a menos que sabem que é problemática. Comer uma vez fora a menos, não ir numa festa no bar, o que quer que seja, começa pequeno. Eu sempre penso em consciência. Desenvolvendo algum hábito de estar consciente, de praticar autoobservação para que você tenha clareza em seus pontos do subconsciente, nessas feridas mais profundas, e então pode começar a fazer essas mudanças num nível mais profundo. Mas isso é diário, então só escolha uma área. Eu sempre digo, concentra a atenção. Mesmo que a gente goste de pensar que é multitarefa, concentra a atenção em uma área, desenvolva alguma consistência. Sei que as pessoas odeiam, mas você não vai fazer as coisas por 3 dias e acabou, é seu novo hábito. Quero dizer, eu não olho para a pesquisa. Sei que as pessoas são, hábitos levam 30, 28 dias. Os hábitos levam tanto tempo até que se torne sua vida, entende? Então, concentra-se numa coisa, remova um problema do seu mundo de forma pequena, por um tempo consistente. E aí desenvolva sobre ele. Sempre faço o que chamo de abordagem funcional com os clientes, na minha jornada. E eu sugiro que façamos isso. Escolha uma área, construa e expanda. Isso fortalece o caminho. É poderoso. Qual é a sua visão do futuro, agora que você passou o último ano construindo anos de trabalho e dividindo eles com o mundo? Parece que uma vez que você se liberta desses limites, você realmente liberta suas ideias para poder criar uma abundância na vida. Então, qual o próximo passo? O que é que você vai fazer em frente? Absolutamente. Espero liberar cursos agora para dar às pessoas um pouco mais de jornada de cura autodirigida, fora do quadrado, quero dizer. Então, todo o conteúdo que eu sempre coloco lá fora era o que eu usava nas sessões com os clientes. Sem um depósito secreto que, aqui é o elixir mágico, vou contar a todos. Por isso eu sempre coloco para fora e pretendo fazer isso. Mas eu quero fazer alguns cursos para que as pessoas tenham mais estrutura. Um workshop de trabalho no subconsciente, de reeducação. Quero fazer algumas coisas sobre parcerias e relacionamentos, porque acho que está tudo interligado. Vou fazer cursos. Eu me afastei e deixei de ter clientes individuais há cerca de 2 meses. Eu estou transformando num modelo de grupo. Acho que humanos curam muito bem em grupos. Por isso, quero começar a oferecer grupos virtuais, onde as pessoas possam acompanhar seu ritmo numa jornada de cura e expandir as ferramentas, expandir o seu alcance e, dessa forma, para que qualquer humano... Eu também quero, com o passar do tempo, ensinar um pouco mais de forma estruturada, workshops e coisas do gênero para os praticantes. Claro, isso eu comecei ótimo. a atualizar, porque não estou tentando mudar o sistema escolar, a estrutura, não é meu objetivo na Terra. Mas eu quero ter certeza de que os médicos estão equipados para começar a usar métodos mais holísticos. E você tem algo chamado Diário do Futuro, né? Então, como as pessoas podem conseguir isso? É de graça? Dá pra baixar? Sim, é o Diário do Eu Futuro. O principal lugar é Instagram, @the.holistic.psychologist. Você tem um website ou não? Sim, eu tenho links. Você pode acessar meu site no yourholisticpsychologist.com e se inscrever na lista de e-mails do site. Mas eu acho que tenho esse link no meu Instagram e você pode acessar e eu tô sempre atualizando, então é isso que acontece ao se inscrever no e-mail e é um modelo.
Ele o leva através do que eu chamo de autodiário do futuro. É um pouco diferente do bom e velho diário, onde registramos nosso passado, experiências diárias, sentimentos. Isso foi eu começando a dar um giro e explorar maneiras de usar uma prática de registro no diário para aumentar a consciência em torno das mudanças futuras. É Então, poderoso. é bem legal. As pessoas estão obtendo impacto com isso. Mas, como eu sempre digo, é uma ferramenta a ser usada todos os dias para nos tornar mais conscientes ao longo do dia para fazer mudanças. Não é um diário mágico. Quero dizer, acredite, se eu descobrisse um diário mágico, eu liberaria, mas não existe. Então é isso que eu digo. E eu acho que é uma ferramenta de impacto. Então, para que as pessoas consigam, é lá no seu site oficial, com seus cursos, oficinas, primeiros workshops inspirados e você vai fazer mais deles, né? Tenho certeza que você vai ter listas e eventos futuros no site. Vai ser muito legal. Você tem que fazer isso. Muito legal. Sim, com certeza. Vou fazer uma em Filadélfia, porque tenho que representar. Tem que E tô fazer. indo para Nova York em alguns meses. Farei uma enquanto estiver lá. Aposto que você vai ter sua menor quantidade de pessoas. Eu gostaria de ver. Na cidade natal, por alguma razão, você sempre tem um mínimo. Talvez eu prove que eu tô errado, mas Na verdade, eu sempre tô acho... interessada porque tenho alguns colegas e coisas interligadas, mas pessoas vêm e dizem: "Ah, você é da Filadélfia, eu também, sou de New Jersey. Eu tenho que saber onde vou estar na Filadélfia, a praia era linda. E é uma praia, legal, mas vamos ver. Eu quero fazer disso um hábito em todo lugar que viajo. Meu objetivo é ser capaz de proporcionar quero dizer, conhecer pessoas e ter essa interface. Adoro conhecer os humanos atrás das contas que estão no Instagram. Mas ontem também foi muito lindo. Eu observei os humanos se conectando e trocando números. Isso Se é você incrível. puder ter algum apoio, pode ser solitário, é algo que eu mesmo já vivi. Eu comecei a evoluir a partir de alguns relacionamentos e eu olhava e, caramba, não tenho muitas pessoas. Quando eu fui pro Instagram, parte disso era... Eu queria encontrar pessoas que estivessem lá, lutando ou não, se curando como eu estava, porque eu estava mudando a maneira como eu estava vivendo. E às vezes eu não estava em nenhum happy hour ou com meus amigos fazendo o que eles faziam. Então, olhando em volta, não tinha tanta gente. Por isso é uma maneira bonita, uma comunidade que foi criada. Eu adoro, eles me apoiam demais. É Você tá incrível. fazendo um trabalho incrível. Obrigada. Eu quero te agradecer por... Cara, você apenas serve muita gente, Nicole. É realmente inspirador. Acho que muita gente tá se curando pela primeira vez. Lá no Instagram, de todos os lugares, são capazes de encontrar a sabedoria que você tá criando através do seu IGTV, das meditações respiratórias diárias ou das imagens que você coloca pra fora e as coisas que são fáceis, você torna o complicado fácil, onde tipo, como é que eu não pensei sobre isso antes? E eu reconheço você pelo que você colocou, por criar limites na vida e relações que provavelmente você sentiu algo conflituoso ou culpa por anos pra poder decidir isso, mas criar liberdade pra si é realmente criar liberdade para curar o mundo. Eu tô realmente inspirado por suas decisões e pela sua consistência de aparecer para todos nós, então eu reconheço você pelo seu Obrigada, dom, é muito significa legal. muito. Um dos meus objetivos sempre foi colocar dessa forma, porque muito desse material parece esmagador, confuso. Como é falado de maneira tradicional, não é compreensível. E se é compreensível, ok, e agora? Então, ouvir que sou capaz, e vou te dizer, aquelas lembranças bonitinhas que agora posso fazer de forma eficiente foram a ruína da minha existência. Demorou muito tempo, Provavelmente né? umas 3 horas quando entrei no Instagram, eu pensava, eu não vou conseguir. Eu fiz uma promessa a mim mesma, eu ia postar acho que 2 ou 3 vezes ao dia, e eu me agarrei a essa promessa, mas meus olhos sangravam, tentava descobrir o programa, como apresentar o... Agora tô no fluxo. Tá no fluxo. Obrigada. Fez com que parecesse mais fácil que era, nos bastidores eu... É uma loucura. Essa pergunta é chamada As Três Verdades. Imagina que é seu último dia na Terra. Daqui a muitos anos você pode escolher o dia. Você pode ter 100, 200 anos, não importa, mas um dia você tem que ir. Você criou tudo que quis criar na vida. Seu eu futuro foi manifestado. Você curou tudo, você viajou. Você fez tudo o que você queria fazer. Mas por alguma razão você tem que levar tudo com você. Então todo o seu trabalho, mensagens, livros, Instagram, tudo que você criou vai contigo. Assim ninguém mais vai ter acesso a nenhum dos seus conteúdos. Mas você pode deixar para trás 3 lições que você compartilharia com a gente.
quais seriam as 3 coisas que você gostaria de compartilhar, ou que eu gosto de chamar de as 3 Claro, verdades? eu adoro essa pergunta. Portanto, a primeira que me vem mais intuitivamente à mente é como a vida, nesse momento, é vida. É algo que me impactou quando eu descobri pela primeira vez o conceito de consciência plena, com essa ideia de apenas estar presente. Acho que é uma verdade incrivelmente poderosa, e quanto mais pudermos nos abraçar, acho que fala um pouco da vida de verdade. Portanto, agora, o momento presente, acho que é uma das minhas verdades. Outra verdade é que cada um de nós é único, incrível, bom o suficiente, intuitivo. Acho que muitos de nós viemos a ser condicionados por essa crença, incluindo eu também. Pensei que eu era 1 milhão de coisas baseado no que me foi dito, ou nas experiências que não são o que, nesse conceito elusivo do eu autêntico, é. Eu não acredito que esse fosse meu eu autêntico. Na verdade, todos temos um eu autêntico por baixo de tudo. E então, acho que a cura requer trabalho. A vida requer trabalho, esforço consciente. E eu sempre digo isso, mas essa é difícil. Honestamente, não foi uma que eu tenha encontrado facilmente. Seja a mensagem que eu ouvi, a voz da minha mãe no ouvido, todas as razões e uma vida inteira de coisas que vêm fácil. Eu quero ser honesta, a escola veio fácil, o esporte também. Eu não precisava trabalhar tanto em algumas áreas. Essa verdade foi difícil para engolir, pois as coisas são difíceis. Eu sei como as coisas são difíceis e o esforço consistente. É incrivelmente valioso fazer isso. E acho que essa é a verdade, de novo, da cura e da vida, de verdade. Amei de verdade. Pergunta final. Qual a sua definição de grandeza? Para terminar essa conversa, minha definição de grandeza é curar nossas feridas mais antigas e ser capaz de aparecer diariamente para criar conscientemente a nós mesmos. Acho que é incrível, é empoderamento. Acho que é o propósito da viagem. E eu chamaria isso de grandeza. Adorei. Doutora Nicole, muito obrigado. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Lewis. Obrigada por me receber. Existe uma parte específica no cérebro que contém depressão e desânimo. E digamos que ele quer ir a algum lugar e descobre que pegou o caminho errado. Então essa parte do cérebro suprime a dopamina para que você não repita esse erro novamente. Então você não desiste, Isso mesmo. simplesmente não repete o Isso erro de mesmo. novo.